Bom dia, Academia da Fé. Aleluia. Glória a Deus. Vira pro seu irmão do lado e fala assim: vamos celebrar o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é glorioso. Amém? Glorioso és. Gritarei que glorioso és. Eu cantarei pra o teu nome exaltar, pra sempre celebrar. Glorioso és, glorioso és. Sempre teu nome é grande, o teu amor pra sempre e sempre não mudará. Eu gritarei, gritarei, o Senhor é bom. Cantarei, cantarei, porque Ele é bom. No mundo saber glorioso és, glorioso és. Eu gritarei que glorioso és. Eu cantarei pra o teu nome exaltar, pra sempre celebrar. Glorioso és, glorioso meu Deus, tu reinas
te adorarei. Aleluia, aleluia, eu te adorarei por tudo que és. Eu te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Vamos lá, a outra eu vou desculpar porque é nova, quase ninguém conhecia, mas essa já... Vamos lá. Sei que vocês conhecem essa. Vamos lá. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Eu te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração a geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Eu te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é. Todos os povos te exaltarão, de geração a geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Eu te adorarei. Aleluia,
Aleluia. Tu és grande, Senhor. Tu és grande, Senhor. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si
glória, Pai. Toda a honra te pertence, Senhor. Obrigado, Pai, pela vitória da obra da cruz, na qual Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome. Esse nome manda. Obrigado, Pai, que nos pertence. Obrigado por esse resgate maravilhoso. Somos livres. Não seremos, nós fomos libertos. É nessa condição, nessa manhã, que vamos participar dessa santa ceia. Filhos libertos, resgatados por esse sangue maravilhoso. Assim como João olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. Graças a Deus essa obra é feita. Graças a Deus hoje nós temos vida em abundância. Somos novas criaturas, somos corpo de Cristo. Eu quero declarar nessa manhã: você não é desse mundo. Você é cidadão do céu, cara. A tua casa não é esse mundo. E eu quero te falar isso, tu está em missão, eu também, nós estamos em missão sobre a face da terra, mas não somos daqui. Jesus declarou: eles não são daqui, Pai, como eu também não sou. Graças a Deus, essa é a nossa filiação. Nós estamos no reino de Deus, pertencemos a Ele. A tua casa, a minha casa está lá em cima. É bom demais. Nosso espírito, Pai, se abre nessa manhã para declarar toda a tua glória, toda a gratidão que está no nosso coração. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque você está construindo a nossa vida. Aquele que começou boa obra, Ele vai completar, diz a tua palavra, Senhor. Esse é o nosso descanso, em saber que tu estás completando a cada momento. Nós estamos crescendo, aprendendo mais de ti, sendo mais semelhantes a Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. É a tua casa, Pai, na qual Jesus disse que é casa de oração, que na verdade Ele quis dizer casa de comunhão do Pai com os filhos. Você veio nessa manhã se reunir com teu Pai. Eu também, os filhos com o nosso Pai Celestial. Oh Espírito Santo, aleluia. Alabaxai. Glória ao teu santo nome. Vamos sentar nessa manhã e participar com muita alegria dessa mesa maravilhosa. O corpo do sangue de Jesus representado pelo cálice, representado pelo pão, no poder da ressurreição que está vivo. Não só no nosso meio, mas no nosso coração. Lembre-se sempre disso, você não está sozinho. A pessoa de Deus habita em você. Levante essa consciência nessa manhã. O Espírito Santo, aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos espirituais, no qual quebrou as cadeias do inferno, Ele habita em você, habita em mim. A palavra declara em João que Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso amigo, Ele é tudo, e Ele nos guia a toda a verdade. Perdido é que você não está. Receba isso nessa manhã, hein? Você não está perdido. Nós estávamos, mas como diz Isaías, Ele nos resgatou, aleluia. Pagou um preço por nós, então não estamos mais perdidos. Nós fomos achados pelo amor de Deus, por esse sangue maravilhoso derramado em favor dos homens. E eu quero te falar, você é um bem-aventurado porque creu nessa obra. Isso não são minhas palavras, está na Bíblia. Você creu nessa obra, você é um bem-aventurado. Aleluia. Jesus,
vida eu encontro pela graça. O teu amor me alcançou. Não há outro nome que salva, nenhum outro é merecedor do meu louvor. Vida eu encontro pela graça do Pai. O teu amor me alcançou. O teu amor me transformou. O teu amor me libertou. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Livre do domínio, livre do salário, livre da prisão do meu passado, livre sou. Fique de pé. Aleluia. Salvo do poder que me oprimia, salvo do engano em que eu vivia, salvo pois sua graça me alcançou. Sou livre. Diga, igreja. Merecedor do meu louvor. Vida eu encontro pela graça do Pai. O teu amor me alcançou. Teu amor me transformou. O teu amor me te damos glória nessa manhã, Pai. Esses elementos são preciosos demais para nós, Senhor. É a prova do teu amor na cruz do Calvário. É um sangue derramado em favor de todos os homens, de todo aquele que nele crê, como disse João muito bem. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem. Obrigado, Pai. Obrigado por participar do poder da ressurreição nesse domingo tão especial. No mundo inteiro a tua igreja comemora, Senhor, mas não é um dia só de domingo de Páscoa, dia da ressurreição, mas é um dia de todo dia lembrarmos disso, Pai, que nós somos livres, libertos, que nós temos uma herança, e graças a Deus essa cruz está vazia. Ela cumpriu uma missão. Aleluia. E hoje nós estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus, corpo dele. Aleluia. Esse é o valor de cada ser humano sobre a face da terra. O sangue de Jesus. Muito obrigado, Pai. Participamos com alegria.
te damos toda a honra e toda a glória por esses elementos, o pão e o cálice, representando o teu corpo e o teu sangue, que nós abençoamos nesse momento, tomando posse também da saúde divina que foi comprada para nós. E ao comermos do pão e bebermos do cálice, Pai, explode a tua saúde no nosso corpo. E na autoridade do nome de Jesus, repreendemos toda a enfermidade. Saia no nome de Jesus. Toda inflamação eu te repreendo em nome de Jesus. Não tem lugar nesse corpo. Ele é saudável. Ele tem a tua vida. Aleluia. No nome de Jesus, vamos comer e beber do cálice. Comer do pão, beber do cálice. Ele vive. Ele vive. Vida me deu. Declare. Te amo, ó Deus. Te amo, ó Deus. Tens meu coração. Pra sempre eu sou teu. Te amo, ó Deus. Te amo, ó Deus. A vida me deu. Os meus olhos abriu. Te amo, ó Deus. Te amo, ó Deus. Tens meu coração. Pra sempre eu sou teu. Aleluia. Te amo, ó Deus. Te amo, ó Deus. Te damos glória, Senhor. Isso, diga aleluia nessa manhã. Aleluia, Senhor. Os meus olhos abriu. Te amo, ó Deus. Te amo, ó Deus. Tens meu coração. Pra sempre eu sou teu. Te amo, ó Deus. Te amo, ó Deus. Dê uma salva de palmas do nosso Deus que vive e reina. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te damos glória, Senhor. Te damos glória, Senhor. Ser honrado nesse lugar, meu Pai. Meu nome seja engrandecido nessa casa. Sempre. É a tua casa. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Ser conosco até o final deste encontro. Em tudo que nós fizermos é para te honrar, Pai. Traz a tua edificação nessa manhã, Pai. Aos teus filhos. Traz o acréscimo necessário nessa manhã, Pai. Eu declaro barreiras quebradas no nome de Jesus. Declaro liberdade. Declaro entendimento, iluminação de verdade. Reaviva os corações, Pai. E nós te agradecemos pela tua presença. No nome de Jesus. Amém, igreja. Cumprimente com alegria quem não veio com você. Dá um abraço. Fala que bom te ver. Deixa eu tirar lá abaixo. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Olha, nós já estamos embalados pelo primeiro encontro, hein? Já estou até perdendo a voz aqui. No passado eu já fui ministro de louvor, sabia? De vez em quando ainda me dá um negócio assim, sabe?
Rosângela tem que mostrar aquele vídeo. Você também participava comigo. E outros, né? É isso aí. Bom, eu estou com saudade de você. Não sei se você está de mim, né? Nós estamos aí. Esse domingo maravilhoso. Hoje você vai sair daqui muito abençoado. Você escolheu certo. A nossa vida é feita de escolhas, queridos. Nós só vamos chegar lá escolhendo certo. Não abra mão de escolher certo. De estar na casa de Deus, de buscá-lo, de querer mais. E Ele vai te abençoar sobremaneira. É isso aí, muito legal. O pastor Sebastião está na cidade. Veio com a sua esposa, óbvio, a Cristiane. Mas trouxe também o seu braço direito. O pastor Adailto veio com a sua família. Fica de pé, Adailto. Mais uma vez, essa turma não te conhece. Fica de pé as meninas, a Cláudia, a esposa do pastor Adailto. Um homem de Deus. Obrigado. Fiel escudeiro, homem de Deus. Muito legal. Então, o pastor Sebastião está na cidade, ele quer pregar, não tem jeito. Então, quem estava aqui no primeiro encontro, vai ouvir aí, vai dar continuidade. Quem chegou agora, ele vai continuar, ele vai falar algo muito legal para você nessa manhã, tá bem? Aleluia. Bom dia, igreja. Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Vamos orar. Vamos dar um passeio pelo espiritual mais profundo. Vamos mergulhar em águas profundas. Quem quer mergulhar em águas profundas aí essa manhã? Então vamos pedir a iluminação. Senhor Deus e Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos agora, Senhor, nessa autoridade, a tua revelação. Te pedimos, Senhor, uma influência divina e a tua manifestação nesse lugar. No nome de Jesus, eu repreendo agora todo o espírito de confusão, de incredulidade, de dúvida. Eu repreendo em nome de Jesus todo o espírito, Senhor, de rebeldia nesse lugar. E nós te pedimos, ó Espírito Santo da luz, tu és nosso melhor amigo. E não há um só coração nesse lugar que não seja desesperadamente apaixonado por ti. Então tu vens nesse lugar, Pai, mais do que permitimos, nós clamamos e te pedimos, vem nesse lugar, em cada coração, enche essa casa de oração e manifesta Jesus, cumpre, Pai, agora o teu ministério e torna o Senhor Jesus real aqui nesse lugar, para nós, em nossos corações, em nossas vidas, nessa casa de oração. Tu és nosso verdadeiro pastor. Nós te amamos, Espírito Santo de Deus. E tu tens a liberdade de nos impactar, mudando nossa mente, mudando nossa vida, nosso coração, mudando tudo em nós, para a honra e glória desse poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e o nosso Deus. Dê um aplauso bem forte ao Espírito Santo de Deus. Uau! Aleluia! Glória! Antes de você sentar, dê um brado de vitória. Diga, Jesus é rei. Jesus é rei. Pode sentar no seu lugar aí. É hoje. É hoje. É hoje. Agora eu quero que você balance seu irmão com fé e diga para ele assim, olha, se prepare, irmão. Muito legal. O nome de Jesus, essa é a segunda parte. A primeira foi no primeiro culto. Depois você pega a gravação, CD, deve ter tudo aí gravado. Mas vamos lá, essa é a segunda parte. É uma conferência sobre o nome de Jesus, porque Deus me mandou hoje trazer algo para você. Diga aleluia. E eu tenho essa ordem, esse comando divino de pregar sobre esse nome por causa de uma experiência que eu tive. Eu não posso começar a pregar sem falar dessa experiência. Para quem não esteve aqui no primeiro culto, saber que esses meses que passaram, 2 meses atrás mais ou menos, eu não falo disso. Não falei na minha igreja, não falei em lugar nenhum,
Ninguém soube, nem o pastor Hélio, nem a pastora Deise, a mãe Deise também não soube, porque eu não falo da obra do diabo. Eu não magnifico o diabo de forma nenhuma. Eu tenho muito que falar do quanto Deus tem feito na minha vida. Então eu não tenho muito tempo para falar do que o diabo faz. Mas a minha irmã, em Pernambuco, ela foi fazer um exame e apareceu um caroço no seio dela. E aí o médico pediu outros exames e fez a biópsia, era câncer, era maligno. E aí foram estudando isso aí, tiraram, fizeram uma coleta, mandaram para um laboratório na Califórnia, que só tinha lá, não sei muito bem que tipo de exame que foi feito lá. Eu sei que voltou de lá e disse que era maligno e agressivo. E eu falei, para de fazer exame, porque vai vir um atestado de óbito daqui a pouco. E aí a gente continuou e ela ligou para mim e falou, meu irmão, dá para você vir aqui orar? E eu falei, dá, estou indo. Eu tinha alguns convites para ir até Pernambuco, eu aproveitei, juntei uma coisa com a outra, fui. E quando eu cheguei lá, que ela veio, vamos orar? Eu falei, não vou orar. Ela falou, não, mas você vai orar, você ora por todo mundo, tem esse ministério de cura no teu ministério, tantos milagres. Eu falei, não vou orar. Sabe por que eu não vou orar? Porque você não quer o meu Senhor para ter uma presença aqui tremenda. E não vou orar porque você não quer o meu Senhor, você quer só o alívio da dor. E aí, no outro dia, eu fui pregar, fomos trabalhar, e aí ela foi junto, e de repente eu estou aqui tirando os olhos, ela está na primeira fila, e ela teve um encontro maravilhoso com Jesus. E ela se entregou, e ela adorou Jesus, e ela chorou, e ela caiu de joelho. E eu falei, aleluia. Quando nós chegamos em casa, eu falei, agora eu vou orar. Ela falou, você vai? Eu falei, agora eu vou. Agora eu vou orar. E aí eu me preparei para aquilo, era o meu momento, entende? Você entende isso? Eu já orei por tantas pessoas, tantos milagres. Eu tenho um filho que levantou da cadeira de roda. Sabia disso? Que eu tenho um filho que era paraplégico, que hoje ele é o baterista da minha igreja. Sobe escada, desce escada, vai para todo canto. Eu tenho um filho que tinha HIV e tem o atestado de pureza sanguínea. Eu tenho E aí ela falou, mas... Eu falei, Senhor, eu já orei por tantas pessoas, agora é o meu momento, é minha irmãzinha. E aí eu me preparei, 3 dias em jejum eu fiquei. Aleluia, que homem santo. Fiz todo o métier. E me preparei, entrei e falei, Senhor, hoje é o meu dia, se prepara, porque hoje é meu dia, Senhor. Eu falei, o Senhor se prepara, que hoje, no mínimo 4 horas orando aqui, vai sangrar os tímpanos de Deus. E aí entrei para orar e botei a mão na cabeça dela e comecei a orar. E eu comecei a oração, eu fiz assim, Senhor, em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito de enfermidade se dobre a esse nome agora, como está escrito. Que esse espírito se dobre humilhado a esse nome poderoso. E Pai, agora eu te peço nesse nome que tu manifestes aquela cura da cruz na minha irmã. E aí quando eu respirei, para continuar a oração, eu tenho um dom na minha vida que Deus me deu, um dom de discernimento de espíritos. Em alguns momentos, com um fim proveitoso, Deus me permite ver na dimensão espiritual. E eu vejo anjos, eu vejo demônios, eu vejo opressões, eu vejo libertações. E Deus me deu esse dom. E naquele momento, orando, eu vi uma manifestação dentro do quarto, que brilhava muito. E que olhava para mim e dizia assim, olha, está pronto. Aleluia não, irmão, porque eu na hora fiquei revoltado. Eu falei, mas como pronto? Isso não pode ser de Deus, eu me preparei para orar 4 horas. E a manifestação olhava para mim e dizia, está pronto. E eu dizia, não, mas eu tenho que orar. E como é que é? Eu vou dizer para ela que terminou. E aí eu ouvi daquela manifestação falando comigo e dizia, não é pelo jejum que você fez, não é pelas igrejas que você construiu, não é pela palavra que você prega, não é pelos filhos que você adotou, mas é porque você pediu em nome de Jesus. E nesse momento ele entrou no trono da glória, no teu lugar, e ele orou por você. E ele é merecedor.
e está tudo pronto. Eu falei, então tá bom. Aí eu disse para ela, está pronto. Ela olhou para mim e falou, como assim? Como pronto? Decepcionada completamente. Completamente decepcionada. E aí eu disse, está pronto. E ela foi para o hospital, porque ela tinha uma consulta, onde ela iria ver quantas e em qual intensidade ela faria radioterapia ou quimioterapia, ou os dois juntos, e ela foi. E quando ela foi, aí passa no exame, passa no outro exame, aí deu problema, disseram que deu problema na ultrassom, aí levaram ela para outra ultrassom, depois levaram para a ala infantil, para usar outro ultrassom, depois desceu, aí demorou um tempão, aí voltou, aí passaram ela naquele túnel da ressonância, aí voltou, aí o médico disse, depois de muito tempo, o médico disse, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas não tem uma única célula cancerígena no corpo da sua irmã. Nenhuma. Glórias a Ele. Diga aí onde você está, diga glórias ao nome de Jesus. Uau, nenhuma célula. Você sabe o que é isso? Nenhuma. E a gente foi embora e eu fui numa alegria muito grande. Eu fui num carro, minha esposa estava com ela, com a minha mãe, foi em outro carro, e aí uma alegria, eu estava com vontade de descer, correr, pular, brincar, gritar. Mas eu sou um homem inteligente, eu parei para introspectar e, na verdade, eu não estava feliz por causa do milagre, mas eu estava feliz porque eu tinha tido uma experiência viva com o nome de Jesus. E que eu sabia que eu teria aquilo para sempre. Sabe? E aquilo me deu uma alegria tremenda. E quando Deus falou comigo e falou, você vai ensinar isso para o meu povo. Eu falei, amém, Senhor. E sabe, gente, aquilo nasceu, eu estou num momento espetacular com Deus. Sabe, eu lembro que eu fui resolver um problema no dia seguinte, eu fui resolver um problema da papelada do apartamento da minha mãe na Caixa Econômica. E tinha gente lá desde 6 horas da manhã. Pastor, que horas eram? 4 da tarde. E eu parei na porta assim e falei, mãe, pera. Em nome de Jesus. Eu quero entrar e sair daí com tudo resolvido. Eu entrei, um tal de Luiz me chamou para o escritório dele, falou, você, vem cá, senta aqui, você é pastor? Rapaz, você é pastor, sabe que eu simpatizo com os cristãos? E foi 15 minutos, eu estava saindo com os papéis assinados, resolvidos. Fala para o irmão do seu lado, nesse nome tem poder, irmão. A gente está falando disso aqui desde o primeiro culto. E eu estou falando para a igreja que isso era uma naturalidade, uma normalidade na igreja primitiva. Que a igreja primitiva andava com uma desenvoltura extraordinária nesse nome, sabe? O tempo todo, em todos os passos da igreja, em nome de Jesus. Paulo expulsava demônio em nome de Jesus. Pedro mandava aleijado andar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas o diabo ele foi banalizando essa verdade, transformando ela apenas numa conjunção silábica religiosa. E as pessoas, em nome de Jesus, não estão conseguindo nada. Porque está lhes faltando revelação. E Deus falou para mim, você vai ensinar sobre tudo isso que eu estou pondo no seu coração através de revelação, porque a solução para a ignorância é só uma, é revelação. É conhecimento adquirido. Então, é isso que eu vim fazer hoje aqui. Eu preciso de você para cumprir uma tarefa que Deus me deu. Diga aleluia. Eu já disse, gente, que eu creio nisso. A igreja primitiva tinha uma revelação muito clara e ela andava nessa revelação. Porque Jesus, ele gastou tempo com isso, entende? 8 horas antes dele ir para a cruz, aproximadamente, ali pelo Evangelho de João 14, 15, 16, Jesus repetiu isso por 8 vezes seguidas. Tudo o que pedirem em meu nome, o Pai vos dará. Tudo o que, sabe, ele estava desesperado para que a igreja pegasse isso, ó. Tudo o que vocês pedirem em meu nome, o Pai vai fazer. Ele estava desesperado para que nós pegássemos isso. Está entendendo isso, gente? E a igreja pegou isso, porque eles adoravam no nome. Dando a ele sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que eu amo. Eles curavam naquele nome. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou.
Em o nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Eles faziam tudo. E tudo quanto fizeres, por obras, ou por pensamentos, ou por palavras, fazei em o nome de Jesus. E eles construíram tudo sobre um fundamento. O Cristo. Jesus, o Cristo. Então, gente, tudo que Jesus fez, nós precisamos entender como esse poder, o que acontece quando nós falamos, o que verdadeiramente está inferido a esse nome e o nosso direito como filhos dentro desse nome. Nosso batismo, eu vi o pastor Hélio, falando aqui sobre o batismo do Espírito Santo, última terça-feira de cada mês, aleluia. Mas sabe o que eu lembrei na hora? Porque eu comecei a prestar atenção nisso. Que em Atos capítulo 2 diz assim: sejam todos vocês batizados em nome de Jesus, para que recebam o perdão dos pecados e o dom do Espírito. Mas não está falando de batismo nas águas. Está falando de uma imersão para dentro de uma existência nominada como Jesus. Fala para o teu irmão, fala, você é Jesus. Ora, não tem outro jeito, porque minha cabeça se chama Sebastião, meu corpo se chama Sebastião, e o dedinho mindinho do meu pé esquerdo também. Entende isso? E todos somos membros de um só corpo. Portanto, esse nome está sobre nossas vidas. Diga aleluia a isso. Uau, gente, isso é demais. Então, assim como eu quero que vocês entendam que esse nome, ele não era um nome de Jesus. Não, esse era um nome de Deus. Você entende? Que quando você vai ver a oração sacerdotal, claro que eu não tenho tempo de ensinar para vocês o que eu fiz, estou lá na 5ª aula, já lá na minha igreja. Não dá para a gente fazer isso em 2 cultos, mas sabe, Jesus na oração sacerdotal, ele falou, Pai, eu guardei eles no nome que tu me destes, no teu nome, aquele que tu me destes. Então esse nome Jesus, ele era um nome de Deus, que estava nos céus, e que era muito bem conhecido nos céus, mas que era desconhecido em todas as outras partes. Mas esse nome estava reservado para ser dado a alguém que merecesse. E Jesus, o Filho eterno de Deus, quando ele se manifesta nessa terra, ele recebe esse nome para cumprir a palavra e acreditar todo o cumprimento da palavra a esse nome. Embora eu tenha que parar tudo agora, sair um pouco do esboço, eu queria pedir para você botar João, capítulo 1, verso 1. Abre seu coração. Agora sim, balança seu irmão e fala para ele, se prepare, irmão. Fala para ele. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Vamos lá, gente, olha lá, junto comigo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Pergunta, quem era o verbo? Mas você entende que ele ainda não tinha esse nome Jesus? Ele era o verbo. Agora, vamos lá, gente. Queria que você prestasse atenção aqui na frente, todo mundo, tá? Quem era esse verbo? Esse verbo era Jesus. Mas ele ainda não tinha esse nome Jesus. Mas ele era o verbo. E você consegue entender que em Hebreus, está escrito lá em Hebreus 11:3, no capítulo da fé, está escrito que pela fé entendemos que Deus criou os mundos pela sua palavra. Você sabe quem era essa palavra? Era Jesus. Vamos fazer um teatro aqui, olha para mim, olha para mim. Você consegue entender que quando Deus disse assim, olha, um buraco negro, vazio e sem forma, e Deus disse assim, haja luz. Esse haja luz pronunciado pela boca de Deus era Jesus, que foi e criou a luz. Você consegue entender que quando Deus disse, haja o universo, os lumiares, essa palavra, essa expressão era Jesus saindo pela boca de Deus e criou sol, lua, estrelas, cosmos. Você consegue entender? Muito bem.
aí a gente, quando a gente lê o resto ali, a gente entende. Porque diz assim o verso 2, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e se não fosse ele, nada teria sido feito, porque ele era a palavra criadora que saía da boca de Deus. Entende isso? Quem está entendendo aí, diga aleluia. Então vamos continuar. Algumas pessoas já chegaram para mim, você já deve ter ouvido essa pergunta, que muitas vezes ela sai de uma forma capciosa e diz assim, se Deus é bom, por que ele criou o diabo? Mas a grande verdade é que Deus não criou o diabo como mal, ele criou Lúcifer como anjo. Porque quando você vai em Ezequiel 28, ou quando você vai em Isaías 14, são as únicas passagens que falam de uma forma mais clara sobre Lúcifer, sobre o início, sobre a queda de Lúcifer, do anjo de luz, que a Bíblia diz que ele era ornamentado de pedras preciosas, parâmetros de beleza, baluarte, e diz que ele era o chefe do céu, acima do arcanjo Miguel, acima do arcanjo Gabriel, era um anjo adorador, parâmetro de beleza. Se alguém chegasse perto de Deus e dissesse, Deus, o que é beleza? Ele apontava para Lúcifer e dizia, olha ali, beleza é aquilo. Você está entendendo isso? Mas quem cria, se Deus vive de eternidade a eternidade, presta atenção que eu não vou ter como colocar ali, já está ali parado em 1 João, no Evangelho de João. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 1. Estou me arriscando, hein, gente? Vou me arriscar com vocês. Deus está nesse negócio. Vai lá, vai lá. Gênesis 1, verso 1. Você abriu aí? Muito legal. Então, preste atenção. No princípio, fez Deus... Como é que está aí na sua Bíblia? Os céus... Muito bem. Mas se Deus não tem princípio de dias nem fim, e nesse momento Ele criou o céu, onde Ele vivia antes? Por que você está me olhando com essa cara de interrogação? Eu estou perguntando. Você não pode me ajudar, eu tenho que responder tudo? Eu também não sei. Eu não sou obrigado a saber tudo. Mas é um fato. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nesse momento, Deus criou os anjos, Ele criou os céus, Ele criou os exércitos angelicais. E no meio disso tudo, quem estava lá criando? Quem foi criado? Lúcifer. Só que um dia ele quis ser igual a Deus. Ele usurpou em inveja ser igual a Deus. E Deus lançou ele na terra, foi quando ele virou o mal. A ausência de Deus naquela criação divina, o que sobrou ali foi o mal, Lúcifer, diabo, Satanás, o mal. E assim Lúcifer vê a existência. Muito bem, mas quando Deus criou esses céus, se os mundos foram criados pela palavra, como está em Hebreus 11, quem foi que criou esses céus com todos esses anjos? Quem saiu da boca de Deus? A Bíblia diz que se não fosse ele, nada do que foi feito se fez. Vamos lá, a gente vai chegar a uma conclusão que tem que ter o coração legal. Quem criou Lúcifer? Jesus. Foi Jesus quem saiu pela boca de Deus e trouxe fundamento a tudo. Sim? Não tem outro jeito, filho. Não tem outra coisa que você possa me dizer, a menos que você queira se rebelar. Mas a gente repreendeu todo espírito de rebelião aqui dentro. Antes de começar a palavra, está tudo repreendido. Em nome de Jesus. Amém? Respira fundo aí onde você está. Bem fundo. Legal. Então, até aqui você entendeu. Então, preste bem atenção. Tudo Deus... Agora, põe para mim aí Hebreus capítulo 1. Hebreus 1, de 1 a 4. Presta atenção. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas,
nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então vamos lá, gente. Se ele era o verbo naquele tempo, ainda não tinha esse nome Jesus, e ele é o verbo, correto? Concorda? Então presta atenção, quando Adão caiu e Deus se retirou de Adão, e o que sobrou lá foi maldição, porque maldição é a criação de Deus sem Deus, tá? O diabo nunca criou nada. Maldição não é a criação de Satanás. Satanás nunca criou nada. Maldição é a criação de Deus onde ele não pode estar. Então, se nesse momento que Deus saiu e Adão ficou lá, maldito, mas Deus não abandonou seu filho, diga aleluia. Ele vira e diz assim, Adão, fica tranquilo, porque do ventre de uma mulher eu vou gerar um descendente que vai esmigalhar a cabeça da serpente e vai destruir a autoridade de Lúcifer sobre meus filhos. E os meus filhos vão voltar à minha presença. Diga aleluia. Mas escuta bem, quando Deus falou isso para Adão, quem era essa palavra, esse sopro que estava saindo da boca de Deus? Jesus. Muito bem. Entendi isso? E aí preste atenção. Não precisa ser abrir, que é famoso. Aí em João, ali onde a gente viu João, que o princípio era o verbo, e se não fosse ele, nada teria feito. Quando chega no verso 14, diz assim, num determinado momento, esse verbo se fez e veio morar na terra. Então preste atenção, toda a carga do que tinha sido dito por Deus, agora estava numa personalidade. E agora tinha o nome Jesus. Põe lá o Hebreus 1. Hebreus 1. Olha lá. Põe lá o Hebreus 1. O Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, na nossa dispensação, a palavra dele encarnou numa personalidade. A quem constituiu o herdeiro de tudo, e a quem fez também o mundo. Por quem fez também o mundo. E todas as coisas foram feitas por ele. Olha que legal, gente. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Feito tanto mais excelente do que os anjos. Aí, essa palavra encarnada agora, ela recebe um nome. Muito legal. Aí você vê Jesus andando pela terra. O que ele veio fazer na terra? Ele veio dar cumprimento a tudo que ele próprio, saindo pela boca de Deus, havia dito profeticamente. Aí ele veio aqui destruir as obras do inferno. Aí ele veio aqui libertar a tua vida, diga aleluia. Ele veio aqui esmigalhar a cabeça da serpente para que você fosse livre, diga aleluia. E a todos que creram nesse nome, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Fala para o seu irmão, você é um filho de Deus. Muito legal. Então presta atenção, gente. Toda a plenitude da palavra, toda a plenitude da palavra cumprida foi creditada a esse nome, cara. Jesus. Obrigado, Espírito. Eu pensei que estava com medo de não conseguir. Toda a plenitude foi creditada a esse nome. Feito tanto mais excelente que os anjos, quando herdou um mais excelente nome do que eles. Você consegue pegar? E aí, presta bem atenção agora. Agora você pode botar para mim aí, Colossenses, capítulo 1, do verso 15 em diante. Olha lá. O qual é a imagem, presta atenção, é o próprio Deus. Ele deixou a glória no céu, não usurpou continuar lá como Deus, e veio agora a imagem do próprio Deus, o primogênito, não é dentre os filhos, nem dentre os mortos. Aqui é o primogênito de toda a criação, porque ele é Deus como Deus, e na totalidade de Deus, na plenitude de Deus, diga aleluia. Então ele também não tem princípio de dias, nem final de dias. Ele existe antes do céu, antes dos anjos, antes de Lúcifer, antes de tudo. Entende aí? Porque nele foram criadas todas as coisas. Aí você começa a entender que há nos céus e na terra as coisas visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações. Aí você começa a ver que ele criou o mal, que se tornou mal. Ele foi o Criador. Olha lá.
principados, potestades, tudo foi criado por Ele e tudo foi criado para Ele. Vira aí. É você que vira ou eu? E Ele é antes de todas as coisas. Olha lá que legal. E todas as coisas subsistem por causa dEle. Ele é a cabeça da igreja. Toda essa autoridade. Ele é a cabeça da igreja. Para quê? O princípio primogênito entre os mortos. Para que em tudo, quem manda é Jesus. Tudo quem manda é Jesus. Em tudo quem manda é Jesus. Vou te contar um segredo, talvez você não entenda, mas abre o coração, tá? Cuidado, tá tudo gravado, não adianta você sair daqui dizendo que eu sou herege. Sabe quem manda no inferno? É Jesus. Posso ouvir um aleluia? Por mais que você esteja chocado. Quem manda no inferno é Jesus, diga aleluia. Filipenses capítulo 2. De sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não se apegou a essa imagem de Deus, Ele te amou mais do que tudo. Diga aleluia para isso, diga aleluia. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Presta atenção, não foi humilhação para Jesus ser forma de homem, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Ele se esvaziou sendo em forma de servo, quando se fez semelhante aos homens. E achado agora, já na forma de homem, ele se humilhou. Como? Qual a humilhação? Foi sendo obediente. Sendo Deus em sua plenitude, ele veio aqui e executou toda a palavra do Deus vivo. Diga aleluia. E ele foi lá e ele executou toda a palavra. E ele foi tentado, e ele foi ao deserto ser tentado. E ele venceu Satanás, ele venceu a concupiscência, ele venceu o pecado, ele venceu a fraqueza, ele venceu... Sabe esse pecado que tem te martelado aí, que você tem, o diabo tem te... Ele venceu também. Entende isso? E diz assim, olha, e ele foi obediente, humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte, morte de cruz. Claro que nós fomos chamados para obedecer, mas a gente não foi chamado para depender da nossa obediência. Cristo deu a Deus toda a obediência que Deus pediu, e Deus deu o nome dele para a gente. Disse, vivam essa vitória. Está tudo pronto, está tudo pronto. Olha lá. Obediência até a morte, morte de cruz. Por isso, por causa dessa obediência dele, Deus o exaltou soberanamente. Fala para o teu irmão, Jesus é soberano. E lhe deu, você percebe que o nome não era dele? Você consegue entender que o nome não era dele? O nome era de Deus. E Deus deu a ele nesse momento, e todo o cumprimento da palavra foi acreditado a esse nome, que é sobre todo nome. Para que ele deu? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. Quem são que estão nos céus? Os anjos. Dos que estão na terra. Quem são que estão na terra? Os homens e as circunstâncias. E dos que estão no inferno. Quem são os que estão no inferno? Minha sogra. Oh. Não diga isso, rapaz. Está tudo gravado. É brincadeira. É só para descontrair. Está muito pesado. Mergulho profundo. Então você percebe que os demônios, eles têm que dobrar os joelhos quando ele ouve esse nome com uma revelação no coração. Você consegue entender que quando você olha para um câncer e diz assim, em nome de Jesus, aquele espírito se dobra? Se esse conhecimento estiver no teu coração, porque aquilo é um demônio e ele tem que se dobrar. Diga aleluia. Você entende que quando um espírito de pobreza, de miséria, de desemprego está te impregnando, te azucrinando, que você fala em nome de Jesus, ele tem que se dobrar. Como eu queria que vocês... Você lembra que eu falei para vocês que
que eu tenho um dom que Deus me deu, discernimento de espíritos, e que eu me lembro que na minha igreja uma vez, a gente estava fazendo louvor, e a gente estava um momento ali orando em línguas, em meio aos acordes, e eu vi uma pessoa, gente, olha, preste bem atenção, que ela estava orando de uma forma extremamente displicente, mas extremamente, estava com a mão no bolso, e orando, e olhando para o tempo, sabe esse tipo de gente? Não olha para ninguém agora, porque o diabo usa isso aí para fazer confusão. Tá bom? Fico olhando para frente. Mas o cara estava lá displicente, mas ele mexia a boca. Em nome de Jesus. Aí Deus abriu minha visão. Gente, eu vi demônios dobrados aos pés dele, apavorado. E ele estava displicente, ele só estava falando em nome de Jesus. E os demônios estavam dobrados. Entende isso? Ele tem que roubar essa realidade do teu coração para poder te azucrinar a tua vida. Porque tudo é teu. Tudo é teu. Tudo te pertence nesse nome. Diga aleluia. Aleluia. Tudo te pertence nesse nome. Mas o pastor Hélio me entregou faltando poucos minutos, já é 12:15. Senta, mas então, tem que entregar, gente. Não, à noite eu não vou estar aqui. Olha bem, gente, escuta, fala para o seu irmão, presta atenção. Eu quero que vocês entendam que foi dessa forma que eu botei a mão na cabeça da minha irmã e disse para os espíritos, em nome de Jesus, como está escrito, espírito do câncer, você vai se dobrar esse nome. E ele se dobrou. Você entende, gente, que algumas pessoas podem dizer, pastor, mas isso é um pouco de prepotência, de arrogância. Não, escuta bem. Não existe uma forma mais alta de você glorificar a Deus do que através desse nome você dá glória a esse nome que o glorificou com a obediência final e perfeita. Entende? Quando você glorifica esse nome que deu a Deus a obediência final e perfeita, Deus fica feliz. É a maior alegria de Deus, é honrar e reconhecer o nome de Jesus. Essa é a maior alegria de Deus. A maior de todas as alegrias de Deus é essa. Entende, gente? Então, olha aí. Volta lá para a mensagem. Acima de todo principado, toda potestade, todo poder, de todo domínio, acima de todos os outros nomes, Exu Caveira, Pombagira, Tranca-Rua, Ogum Guerreiro, Oxóssi, Zé Pilintra, Inhansã, Iemanjá, Cidinha, acima de todo nome, diga aleluia. Acima de todo nome, diga glória a Deus. Dê um forte aplauso a esse nome. Aleluia. Glória. Eu podia falar a vida inteira aqui sobre esse nome, mas escuta só o que eu vou te falar. Presta atenção no que eu vou te falar. Guarda bem isso. Quando Jesus disse assim, olha, tudo que pedires em meu nome, e colocou uma reticência. Ele preencheu um cheque em branco. Você está entendendo isso?
Ele preenche todo esse crédito e vitória sobre os céus, sobre o inferno, sobre a terra, sobre a criação. Esse direito de preeminência, por direito de criação. Ele é o Criador, por isso Ele manda. Ele criou o clima, por isso Ele manda, entende? Tempestade, cala a boca, ela parava. Porque ela olhava e dizia, Ele é o chefe. Você entende? Ele é o chefe. Agora, é triste quando eu vejo que a igreja, por falta de conhecimento, recebe um cheque em branco desse, que é avalizado e garantido pelos próprios fundos divinos do Senhor Jesus Cristo. Hein? Ele te deu um cheque que Ele próprio fez depósitos e disse, eu garanto. E eu vejo pessoas, por falta de revelação, preenchendo esse cheque de forma medíocre, pequena. Muito legal. Isso aí, ó. Deixa cair no teu coração. Legal? Nosso Deus é grande. Pense grande. Fale grande. Sonhe grande. Viva grande. O teu Deus é grande. Dê um aplauso a Ele. Aleluia! A Ele toda a honra, toda a glória. Não sei se você percebeu ali, ó. Está falando que o nome, não só nesse século, rapaz, e no que vai vir depois. Ele está mandando para sempre, né? Olha lá. Então vai terminar essa primeira fase dessa terra, nós viemos aqui e vai continuar. Amém, queridos? Graças a Deus. Eu entendo, o pastor Sebastião tem tantas coisas para compartilhar, a gente tinha que fazer uma conferência, né? Ao longo da semana, alguma coisa assim, né? E eu também entendo, assim, que muitas coisas são importantes para serem ditas, mas olha, nós como igreja, nós temos que valorizar muito algo que acontece lá do outro lado também. Nossos professores têm todo o carinho de ficar com os nossos filhos. A gente fala muitas vezes assim, não, vai embora, vai até às 3, tá bom, então vai lá ficar com as crianças. Eu sei. Só tem 165 crianças hoje aí. Rapaz, você não vê TV não? O que você está fazendo? E já tem mais umas 10 para nascerem aí, o que é? Pois é, nós temos que ir para o outro lado, tomar de assalto logo aqui. Já paro o meu carro ali e clico assim o portão. Pum. Uma hora vai abrir. Vai abrir. Pum. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Pai, te louvo nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo teu nome, nome acima de todo nome. Eu te louvo nessa manhã que a tua palavra ela foi falada aos nossos corações. Espírito Santo, sedimenta isso, escaneia isso de tal maneira, Pai, que as pessoas tenham entendimento. E nós somos representantes de Deus sobre a face da terra. E esse cheque, que é o nome do Senhor, foi nos dado. Não só para o nosso benefício de tantas coisas, Senhor, mas também para avançarmos a tua obra e ajudarmos outras pessoas a serem libertas das trevas. Porque Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ó Pai, nós te glorificamos nesse domingo da ressurreição. Com toda alegria te honramos e te glorificamos aqui, Pai. E toda a igreja diga glória a Deus. Amém, queridos? Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Diga, olha, até mais tarde. Vá em paz, que Deus te abençoe.